Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé nesse momento e vamos abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 2. A carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 a 10. Vocês estão todos comigo? O texto sagrado diz assim: Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é o nosso texto. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que tu nos dás de juntos, como teu povo, como a tua igreja, servirmos a ti por meio de Jesus Cristo, o Redentor, o Mediador. Nós oramos em nome dele. Amém e amém. Assentai-vos, meus irmãos. 31 de outubro de 2021, nós estamos a exatos 504 anos da data escolhida por sua representatividade, por sua força simbólica, para marcar o movimento reformador do século XVI, do início do século XVI. Nós estamos, então, há 504 anos, de 31 de outubro de 1517, a data em que um padre católico romano discutiu por meio de 95 teses que ele fixou na porta da sua igreja, um movimento de venda de indulgências em larga escala que estava chegando na região por conta de ordem do Papa e também por conta de um acordo com o Papa, com figurões da Alemanha. Essa data é muito importante e nós queremos marcar no dia de hoje, não é? Nós acreditamos, meus irmãos, que a mensagem permanente da reforma está sumariada nos chamados 5 slogans ou lemas, ou popularmente conhecidos como 5 solas da reforma protestante, quais sejam o sola escritura, somente a escritura,
sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e soli Deo glória, glória somente a Deus. Esses são os 5 lemas, os 5 slogans, as 5 expressões que definem, que resumem uma mensagem amplíssima, belíssima, que tem soado altaneiramente desde então. Esses 5 slogans, ou os 5 solas da Reforma Protestante, foram, digamos, adotados por todos os reformadores, inclusive de primeira geração, como Lutero e Zwinglio. E para nós entendermos a sua real importância e entendermos o contexto em que foram gestados, eu quero expor para os meus irmãos exatamente a ocasião, o contexto religioso, o que se ensinava na época. Na verdade, o que nós queremos nesse momento introdutório é entender o ambiente em que os reformadores labutaram, debateram, arriscaram a própria vida, resistiram e conseguiram fazer uma obra tão vasta que é difícil de ser inteiramente lida. Então, no primeiro momento, eu quero considerar com os meus irmãos o contexto religioso do início da Idade Moderna e fazê-lo a partir de 3 aspectos. Primeiro, eu quero investigar com vocês a questão da autoridade. Depois, quero avançar e ver com vocês a doutrina da salvação que era ensinada na época. E, por fim, quero também me deter sobre o culto ou a adoração, o tipo de culto ou de adoração que era praticado naquela ocasião. Então, o que vou fazer no primeiro momento? Antes de me debruçar sobre os 5 solas da Reforma, eu quero ver o contexto religioso da época e o que se ensinava a respeito da autoridade, da normatividade que era imposta à Igreja. Depois quero ver com vocês também a questão da doutrina da salvação e, por fim, o culto ou a adoração que era praticada na ocasião. Entendemos isso, sim ou não? Então, vamos ter um pouco de paciência com o pregador e eu já peço licença para voltar ao texto de Efésios somente no final, para concluir a minha conversa com vocês. Em primeiro lugar, a questão da autoridade. Primeira coisa que nós precisamos relembrar aqui é que a Bíblia não estava acessível a todos e aos povos cristãos da época, e não havia traduções aos diversos vernáculos destes tantos povos. Além disso, Roma afirmava nesse vão de ideias e de acontecimentos e de situações, como ainda afirma, possuir exclusivamente, ela só, a autoridade para interpretar a Escritura. Para que vocês tenham uma ideia, de acordo com o credo do Papa Pio IV, imposto aos fiéis católicos romanos em novembro de 1564, por conta do Concílio de Trento, um devoto romanista jamais deveria receber e interpretar as Escrituras em desacordo, e aí eu vou abrir aspas para o concílio, em desacordo com o unânime consenso dos padres, mas antes deve recebê-las, as Escrituras, em conformidade com o sentido em que as tem e conserva a Santa Madre Igreja, a qual pertence o direito de julgar acerca do seu verdadeiro sentido e interpretação. Eu não quero nem considerar o significado da expressão unânime conselho dos padres. Unânime conselho dos antigos pais da Igreja, nem se pode falar em unanimidade nesse sentido. Então, essa expressão perde completamente a razão de ser. Mas o ponto importante que quero ressaltar é tentar fazer com que os meus irmãos compreendam que Roma toma para si o direito exclusivo de dizer o verdadeiro, único e último
sentido da palavra de Deus. Então, isto é ensinado com bastante clareza aos fiéis do catolicismo romano. Além disso, em abril de 1546, no Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana exigiu dos fiéis, sob pena de sua excomunhão absoluta e irrevogável, que eles admitissem como escrituras sagradas os denominados livros apócrifos. O decreto que o concílio estabeleceu disse o seguinte: recebe e reverencia com igual piedade e veneração todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, sendo como é o próprio Deus o autor de ambos e guardados na igreja por uma sucessão não interrompida. E por isso houve por bem inserir neste decreto um catálogo dos livros sagrados para que fique bem assente e não haja a menor dúvida a respeito acerca dos mesmos livros por este sínodo. Em seguida, o que o concílio fez? O concílio juntou a esse decreto uma lista em que se achavam incluídos não apenas os livros do Antigo e do Novo Testamento, como também alguns livros reconhecidamente apócrifos, livros denominados, e aí sim há um consenso em torno disso, eles são denominados de livros apócrifos. Quais sejam os livros de Macabeus, de Tobias, de Judite, de Eclesiástico, de Baruque, de Sabedoria, além de acréscimos aos livros de Esther, a partir de Esther capítulo 10, versículo 4, até o capítulo 16, é um acréscimo, e acréscimos também ao livro do profeta Daniel, capítulos 13 e 14 foram acrescentados. Então eu quero que os meus irmãos notem que o decreto de Trento equipara a escritura sagrada os apócrifos. Disse o decreto sendo como é o próprio Deus o autor de ambos. E aduz ainda que tais livros foram assim recebidos pela igreja sem interrupção, guardados na igreja por uma sucessão não interrompida. Isso não é verdade. Ao longo da história da igreja, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, esses livros, os chamados livros apócrifos, jamais foram recebidos unanimemente pela igreja do Senhor Jesus. Em resumo, a questão da autoridade fica assim colocada. A Bíblia e os apócrifos são igualmente autoritativos, mas no fim das contas, quem define o que dizem, quem dá a última palavra a respeito da interpretação dos livros é o clero romano, ali representado na figura do seu pontífice. Claro que o povo não tinha acesso à leitura da Escritura, o analfabetismo graçava e não havia Bíblia traduzida para os idiomas dos tantos povos cristãos. A Bíblia, em geral, estava em latim, acessível somente ao clero. Segundo, nós precisamos também investigar a questão da doutrina da salvação. A questão da autoridade, já falei para vocês. Qual era a doutrina da salvação ensinada na época? E tudo isso que eu vou dizer para vocês ainda hoje é ensinado. Mas naquela época era ensinado de maneira hegemônica, uniforme. Não havia alternativas de pensamento. Quanto à doutrina da salvação, a Igreja Romana ensina aos seus fiéis que existem 7 sacramentos. Os 7 sacramentos são batismo, ceia ou eucaristia, confirmação, penitência nós vamos falar a respeito, depois temos a ordem, o matrimônio e a extrema unção. A Igreja exercia uma espécie de monopólio da vida do nascimento com o batismo até a morte, com a extrema unção. Segundo Roma, o batismo regenera, lava o batizado de todos os seus pecados. E por isso o romanismo batizava crianças e batiza crianças.
Os protestantes que batizam crianças não fazem pelo mesmo fundamento. Eu explico. Mas o romanismo batiza crianças com fundamento na doutrina da regeneração pelo batismo. Mas a questão é, e o que acontece com os pecados cometidos após o batismo? Se o batismo em si mesmo opera a regeneração, fica tudo resolvido. Por isso, quanto antes batizar, melhor. Sobretudo em épocas de mortalidade infantil altíssima. Mas o que acontece com os pecados cometidos após o batismo? Fazer o que com eles? Pois bem, a penitência, segundo as tantas inovações do romanismo, é um dos sacramentos e por ele o penitente se livra dos pecados praticados após o batismo. Então, o batismo livra, limpa, salva, regenera. Só que o pecador continua pecando. Esses pecados são resolvidos por meio do sacramento da penitência. Ainda conforme lições dos teólogos romanos, a penitência consiste de 4 partes necessárias. Quais são elas? Contrição, confissão, absolvição e satisfação. É uma doutrina bem elaborada, não é? Então, eu vou repetir. O sacramento da penitência consiste de 4 partes interligadas, indissociáveis entre si, quais sejam a contrição, a confissão, a absolvição e a satisfação. A contrição é a dor sentida pelo pecado cometido, com aquele firme propósito de não mais pecar. Só que isso por si só não tem valor, senão se essa disposição não estiver subordinada ao poder de absolvição dos padres. Essa contrição não resolve. A confissão é a informação secreta dos pecados feita ao sacerdote. No confessionário, o Concílio de Latrão, de 1215, tornou a confissão obrigatória. A absolvição consiste nas palavras proferidas pelo sacerdote. O fiel está no confessionário, confessa os seus pecados e o sacerdote o absolve dizendo: eu te absolvo. Sem essas palavras, segundo o Concílio de Trento, não há absolvição, nem perdão, nem salvação para aqueles que pecam após o batismo, porque a simples omissão de uma só dessas palavras torna o sacramento nulo. Tem que ter contrição, segundo a penitência. Vê se você me acompanha. Tem que ter contrição, tem que ter confissão, tem que ter absolvição por parte do padre. E aí, pela absolvição, aí sim, fica perdoada a culpa do pecado e o castigo eterno que o pecador merecia. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E aí o que nós concluiríamos? Pronto, não é? É aqui que o fiel católico romano se percebe como salvo, como perdoado, desculpado, porque houve contrição, pesar pelo pecado cometido, confissão ao padre no confessionário e a absolvição do padre, através das palavras, eu te absolvo. Tudo resolvido, certo? Errado. Vocês nunca viram. E se viram, foi um católico romano desavisado. Mas um católico romano bem instruído nunca disse a qualquer dos meus irmãos que se percebe como uma pessoa salva, perdoada.
Já viram? Nunca viram. Se viram, foi um católico romano desavisado. Por quê? Porque aqui não está tudo resolvido. Isso porque, embora a culpa e o castigo eterno tenham sido perdoados, ainda resta um castigo temporal a ser vencido nesta vida ou após a morte no purgatório. O purgatório, eu vou abrir somente um parêntese para falar a respeito, é, segundo Roma, um lugar intermediário entre o céu e o inferno. É uma prisão onde se experimenta tormentos e aonde são lançados aqueles que morrem com pecado venial, pecado perdoável, desculpável, que não foi expiado nesta vida, ou não foi satisfeito, quer dizer, embora perdoado, ainda não houve o pleno pagamento do castigo temporal. Vocês estão me acompanhando? O sacramento da penitência consiste de quê mesmo? Consiste de quê? Contrição, confissão, absolvição. E por que a satisfação? Por que quando o padre disse eu te absolvo, as coisas não estão resolvidas aí? Porque o padre absolve do castigo eterno, mas ainda resta um castigo temporal a ser vencido. Bem, nesses casos em que resta um castigo temporal a ser pago, para remediar essas situações, o sacerdote deve impor a satisfação, a quarta parte do sacramento da penitência. De novo, contrição, confissão, absolvição e satisfação. O que é satisfação? A pena imposta pelo padre para que o fiel finalmente se veja livre do castigo temporal, porque a absolvição dele valeu apenas para o castigo eterno. A satisfação corresponde a alguma obra que pode ser realizada pelo próprio pecador. Você vai rezar tantos Padres Nossos e tantas Ave-Marias. Todos nós aqui, em algum momento, tivemos uma origem católico-romana. E conhecemos muito bem esse tipo de prática. E esse tipo de castigo ainda pode ser satisfeito por obras realizadas por outros, em nosso favor. As missas, por exemplo. Mas também o castigo temporal pode, alternativamente, ser cancelado ou perdoado pela indulgência, pelo pagamento, em que se substitui as obras da satisfação. Não sei se vocês estão percebendo a sutileza das coisas. A satisfação manda o fiel que já foi perdoado do seu castigo eterno resolver o castigo temporal. Ele deve fazer alguma coisa, praticar alguma obra, fazer uma reza, recitar uma reza, por exemplo, fazer uma missa. Ou, alternativamente, ele pode apenas pagar a remoção do castigo temporal. As famosas indulgências são, portanto, uma alternativa que a Igreja Romana oferece
como forma de livrar seus fiéis do castigo temporal decorrente de algum pecado venial, perdoável, desculpável, em substituição às obras satisfativas que os fiéis deveriam praticar para expiar aquele castigo. As indulgências pressupõem que existe na igreja um grande cofre, um grande celeiro, uma grande despensa. Neste cofre, celeiro, despensa, estão ali os riquíssimos méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos outros tantos santos, cuja santidade a Igreja reconhece por meio de um processo de canonização. O santo mais conhecido dos brasileiros, e especialmente dos crentes, é o Frei Damião. Ele é conhecido por conta de suas cruzadas contra as igrejas cristãs evangélicas do interior do Nordeste, onde o santo católico romano passava, uma cruzada era de fato empreendida. Os templos evangélicos eram invadidos, os bancos queimados, junto com Bíblias. O santo católico romano também andou passando em Juazeiro do Norte há algumas décadas atrás. Ele costumava benzer o cacetete daqueles que se alistavam na luta contra os protestantes. De repente, foi uma fila de gente. O pobre do santo ia passar quantas horas e dias benzendo cacetetes. Então ele tomou uma decisão muito mais sábia e mais eficiente, mais rápida, mais célere. Ele abençoou todos os cacetetes que haviam entre os salesianos e os franciscanos. São bairros assim, está tudo abençoado, não precisa mais trazer cacetete para cá. Esse é um santo canonizado no contexto do catolicismo romano, e gente assim fez mais obras meritórias do que aquelas que eram necessárias para a sua própria salvação. Eles não apenas fizeram tantas obras suficientes para serem reconhecidos como pessoas justas perante Deus, como excederam em obras meritórias, e o excesso dessas obras meritórias foram guardados no cofre, na despensa, no celeiro. E quem é que possui a chave do cofre? O Papa. O Papa que administra esse grande celeiro de obras piedosas e as aplica ao benefício de outros tantos fiéis que carecem das obras excedentes destes santos e justos, e as vende pelo preço módico de uma indulgência. Por isso, o comprador de indulgências pode adquirir um perdão pleno, ou, no dizer de alguns teólogos romanistas, um perdão do castigo temporal já perdoado, ou então um perdão limitado, pelo qual o comprador se livra de certo número de anos de castigo no purgatório, o que já é uma vantagem. Imagine você compra uma indulgência
que livra você de 100 anos de purgatório. 100 anos de purgatório é muito tempo. Vale a pena? Basta você pagar o seu dinheiro, entregar o seu dinheiro em troca da indulgência, que nada mais é do que um documento oficial, assinado, selado pelo Papa, por meio do qual o pontífice concede uma porção do tesouro da Igreja ao afortunado que pagou pela remoção do seu castigo. Um historiador colocou as coisas mais ou menos assim. Ele disse: há um devoto romanista em estado de graça. Passou por todas as formas prescritas. Confessa-se, ouve missa, reza o prescrito número de Padre Nossos e Ave Marias, mas ele ainda não conseguiu, com tudo isso, uma indulgência. Ele pode ganhar uma indulgência plenária, um perdão de todo o castigo devido pelos pecados passados, pela módica quantia de R$1.000 ou de R$5.000 anualmente. Grosso modo, esta era a doutrina da salvação ensinada hegemonicamente, uniformemente, no início do século XVI. Quanto à adoração, as missas eram realizadas em latim. Os fiéis eram meros espectadores de uma cena, que, segundo Roma, opera automática e mecanicamente, independentemente de qualquer compreensão. Não precisa compreender. O padre falava de costas para o povo, em latim, e qual era o tipo de compreensão que acontecia nesse tipo de coisa? Nenhuma. Era mais ou menos como ouvir as línguas do pentecostalismo. Qual é a compreensão disso? Nenhuma. E como no pentecostalismo, ninguém precisa entender também. Porque as coisas operam por si mesmas, de si mesmas, independentemente de qualquer compreensão. No contexto da adoração romanista, o Concílio de Trento afirmou, aspas para esse concílio importante, que os santos que reinam juntamente com Cristo devem ser venerados e invocados. E na seção 20ª desse sínodo importante, exortou aos responsáveis pelo ensino religioso que pregassem, aspas para o concílio, que é bom e proveitoso invocá-los humildemente e que é ímpia a opinião daqueles que afirmam que os santos desfrutam de que os santos que desfrutam de bem-aventurança celestial não devem ser invocados. Além disso, ao longo dos séculos, as crenças sobre Maria foram se avolumando e ela foi se tornando cada vez mais central na devoção de Roma. Só para vocês terem uma ideia, no Concílio Vaticano II, convocado no início da década de 1960, no século passado, esse concílio decretou que os fiéis, aspas para o concílio, os fiéis devem venerar a memória, primeiramente, da gloriosa, sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe aqui que nós temos esse advérbio, primeiramente, dando a entender que a adoração mariana tem até mesmo primazia. O concílio ainda diz que Maria é mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela deve ser concebida como mãe da Trindade e não apenas como mãe do Deus Jesus Cristo. Por fim, a seção 25ª do Concílio de Trento, em 1563, estabeleceu que todos que exercem o ofício de ensino na Igreja
devem inculcar dos fiéis, aspas, para esse concílio, que as imagens de Cristo, da Virgem e de outros santos devem ser tidas e conservadas, principalmente nas igrejas. E que se lhes deve dar honra e veneração, visto que a honra que se lhes dá às imagens, se refere aos protótipos que representam, de forma que, pelas imagens que beijamos e diante das quais nos descobrimos e prostramos, adoramos a Cristo e veneramos os santos. Mas o concílio não trouxe esclarecimentos acerca da natureza dessa honra que ele ordena seja prestada aos santos, e a Deus, e a Cristo, e a Maria, e suas respectivas imagens. Mas diz que devem ser as imagens beijadas. Nós devemos prostrar-nos perante elas. E esse vácuo de interpretação ensejou um sem número de interpretações. Para alguns teólogos, o fiel deve, ao prostrar-se diante de uma imagem, adorar somente o protótipo que ela representa. Então, quando se está ajoelhado perante a imagem de Maria, na verdade não se está adorando a imagem, mas a pessoa de Maria que está representada ali na imagem de escultura. Para outros teólogos, parece ser a opinião mais aceita, eu imagino, é que a mesma honra que se dá ao original se deve conceder à imagem. E essa doutrina fez surgir 3 tipos de culto. Olha a sutileza. A primeira espécie de culto é o culto latria, que deve ser dado à imagem de Cristo. Tomás de Aquino, por exemplo, ensinou que o culto latria deve ser dado à cruz de Cristo do modo como nós oferecemos a Deus. O mesmo culto que deve ser prestado à cruz que o legado, que o enviado do Papa carrega na sua mão direita. Culto latria. A segunda espécie de culto é o hiperdulia, que deve ser dado à imagem da Virgem. E, por fim, o culto dulia, que fica reservado às imagens dos demais santos. Você já conversou com algum católico romano que entende o que é culto latria, que se deve dar somente a Cristo e ao crucifixo e à imagem de Cristo e à cruz de Cristo, que sabe diferenciar o culto latria do culto dulia, que se deve à Virgem Maria, e diferenciar o culto dulia, do hiperdulia, que se deve aos santos, a um grau de adoração. Nós temos uma espécie de termômetro, por certo, que mede o grau de reverência. Meus irmãos, como nós podemos perceber, o contexto religioso do início do século XVI era praticamente uniforme com relação a 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a questão da autoridade. Segundo, a questão da doutrina. Terceiro, a questão da adoração. O acesso à Bíblia e a autoridade para interpretá-la pertencia ao clero romano, na verdade, ao Papa e aos seus concílios. A doutrina da salvação, vocês percebem comigo, era apenas um amontoado de superstição grosseira. Era só paganismo, travestido com linguagem cristã, com figuras do cristianismo. O culto, a expressão mais exata da doutrina da salvação, era um espetáculo vazio, permeado de idolatria pura, a vivos e a mortos. Os reformadores responderam às questões todas de maneira profunda, abrangente, extensa, e sua obra recebe nos 5 solas um resumo muito apropriado. O sola scriptura define a questão da autoridade. O sola fide,
O sola gratia e os solos Christus refletem a doutrina protestante da salvação. E a adoração, por fim, está ali, no lema Soli Deo Gloria. E eu vou falar agora sobre os 5 solas. Quero saber se os meus irmãos estão comigo ainda, nessa história toda. Muito bem. Os reformadores foram praticamente unânimes em não apenas reconhecer o valor das Escrituras, e aqui eu me volto para o sola Scriptura, somente a Escritura como questão de autoridade. E nesse ponto, não houve divergência substancial entre os reformadores. Todos eles viram as Escrituras como a regra única e infalível de fé e de prática. Quanto ao tema da religião, da fé, da vida com Deus, afirmavam sem titubear que somente as Escrituras possuem autoridade para reger a vida da Igreja de Jesus Cristo. Reputadas por todos, eu digo, as Escrituras como sendo infalivelmente inspiradas por Deus. Os reformadores defenderam que a regra de ouro quanto à interpretação das Escrituras é a sua autoelucidação. Eles disseram, as Escrituras interpretam a si mesmas. Elas são claras quanto aos temas essenciais da fé, querendo eles com isso dizer que qualquer que leia, que tenha acesso às Escrituras, podem compreender os seus temas fundamentais. Mas, de fato, reconheceram que há pontos e passagens mais obscuros que, no entanto, devem ser esclarecidos pelos textos mais claros e sistemáticos que versam sobre o mesmo assunto. As Escrituras, segundo Calvino, não operam sozinhas. O Espírito Santo tanto nos convence serem elas a palavra de Deus, como as aplicam à nossa compreensão. E é somente por esta operação do Espírito de Deus que nós chegamos à compreensão salvadora dos temas mais fundamentais das Escrituras, pelos quais tornamos-nos sábios para a salvação. Além disso, os reformadores também defenderam a liberdade de todos para examinarem as Escrituras. E, para tanto, eles propuseram e labutaram por um sistema educacional totalmente inclusivo, totalmente democrático, como também deram início a traduções importantes das Escrituras para os respectivos idiomas. Mas eu quero esclarecer para os meus irmãos que o que era defendido pelos reformadores era o livre exame, não a livre interpretação. A interpretação estava submetida a regras histórico-gramaticais pelas quais o texto deve ser levado a sério em seu sentido linguístico e interpretado considerando-se o contexto em que foi escrito. Por isso, esta interpretação histórico-gramatical leva-se em conta a gramática, a linguagem, as regras basilares da gramática das línguas originais, mas também o contexto histórico no qual os documentos da Bíblia foram produzidos. Mas, além disso, não esqueçamos a regra de ouro da autoelucidação das Escrituras. Essa é a regra de ouro, a regra por excelência. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Os meus irmãos percebem a necessidade que temos de uma nova proclamação do sola Escritura como coisa urgente a ser feita? Vocês entendem isso, sim ou não? Notadamente, no seio de uma igreja evangélica centrada em autoridades humanas, cercada por enormes desafios da pós-modernidade, impregnada de analfabetismo bíblico, de desconhecimento das doutrinas mais importantes das Escrituras.
E eu digo para os meus irmãos que se não tivéssemos abandonado o sola Escritura, não teríamos apóstolos e bispos charlatães. Se não tivéssemos abandonado somente a Escritura, não teríamos pastores profetizando a própria ressurreição no terceiro dia. Não teríamos tantas infantilidades menos heréticas, mas não menos inofensivas ao discipulado do povo cristão. Levando-se a sério o sola Escritura, com as suas implicações, não há espaço para profetizar a própria ressurreição em 3 dias. Uma vergonha que nós fomos obrigados a passar esta semana. Claro, você dirá, não, pastor, mas estas são igrejas neopentecostais, etc. Mas a sociedade não discerne. Não faz distinção entre o pastor de vocês e o pastor que profetizou a própria ressurreição no terceiro dia. A questão da autoridade foi resolvida. Somente a Escritura. Ela tem autoridade e ela é a autoridade normativa de Deus. É a Escritura que a igreja ouve. E todas as autoridades humanas ou estão submetidas à Escritura ou não servem. Mas, além disso, no meio daquelas tantas superstições abjetas, penitência com o sacramento, obras meritórias como a base da própria salvação e da salvação de outros, dependência inescapável do ofício do padre, agora é elevado à categoria de sacerdote. No meio destas superstições, os reformadores elaboraram sua doutrina da salvação a partir da interpretação histórico-gramatical das Escrituras. Eles concluíram em suas descobertas que a fonte da vida eterna é a livre graça de Deus. Pregaram que os seres racionais não merecem nenhum aspecto e nenhuma manifestação da bondade divina, que nada podem fazer por conquistá-la ou merecê-la, que somos totalmente incapazes de reverter a condição de pecadores e condenados na qual estamos imersos irremediavelmente, não houvesse remédio divino. Tudo que nós sabemos fazer com maestria, com persistência, isso qualquer dos reformadores diria, é pecar contra o Criador. É a nossa profissão. É o que sabemos de melhor. Ofender a Deus. E nesse contexto de pecado, de alienação, de condenação, portanto, não há espaço para méritos humanos, porque perante o justo Deus, os nossos maiores atos de justiça não passam de imundícia, como disse o profeta Isaías. Então, nesse estado de coisas, ou Deus nos dá a salvação livremente, por pura graça, ou não há salvação alguma. E isso foi chamado de sola gratia. Ocorre que, por pura liberalidade, Deus decidiu que salvaria um povo
para nele exibir a sua graça. Para tanto, ele elegeu na eternidade tanto aqueles que seriam objeto do seu amor especial, como o Salvador deles, Jesus Cristo. Pedro disse a respeito de Jesus: conhecido antes da fundação do mundo. O homem eleito por Deus para salvar os homens. Aquele por meio de quem nós seríamos reconciliados com Deus. Em Cristo, portanto, somente em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, aquele único homem dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pessoas podem se achegar a Deus e ter comunhão com Ele. E assim os reformadores afirmaram os solos Cristos. Acrescente-se que, se somente a graça de Deus é a fonte, e se somente Cristo é o mediador, o agente da salvação divina, então é somente pela fé que as conquistas graciosas do Salvador são por nós apropriadas. Se é por graça, não poderia ser pelas obras. O apóstolo Paulo disse, porque nesse caso, a graça já não é graça. Ou seja, se a graça é a fonte, a única fonte, e o agente é Jesus Cristo, o único agente, o meio de apropriação não poderia levar em consideração o valor do que fazemos. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Sim ou não? Deixa eu explicar. Se fôssemos salvos pelos méritos das nossas próprias obras, a salvação nem seria inteiramente graciosa, nem inteiramente uma conquista de Jesus Cristo. Por isso, o meio único pelo qual Deus nos torna possuidores das riquezas de Cristo é a fé nele, no Redentor. A fé, esclareça-se isto, não é nada em si mesma. Não tem valor pelo que é. Meus irmãos, vocês estão me entendendo quanto ao ponto que estou falando agora? Sim ou não? A fé não tem valor em si mesma. Porque negativamente, a fé é o ato de desesperada autodescrença. E positivamente, é o pleno descanso na suficiência de Jesus Cristo. Por isso se diz que a fé é a mão estendida do mendigo. A fé, portanto, não exclui a graça, pelo contrário. A fé confirma a graça, porque tudo o que a fé faz é receber a dádiva graciosa da salvação provida pelo Salvador Todo-Poderoso. E nisso consiste, numa síntese apertada, o sola fide. Então a doutrina de salvação dos protestantes foi simples, eu diria, e pode ser resumida no sola gratia, no solus Christus e no sola fide. E por fim, a adoração. Deixa eu lembrar para os meus irmãos, a nossa adoração e o nosso culto são resultantes da nossa confissão, e notadamente daquilo que confessamos quanto à doutrina da salvação. Em um sistema de salvação por meio de absolvição efetuada por padres, com base no valor de penitências ou obras meritórias, próprias ou de terceiros, a partir do valor das obras
Lógico que nesse sistema a adoração deve ser repartida. Vocês estão me entendendo? Além disso, muitos mediadores nesse sistema, entre Deus e os homens, em um contexto em que se pode e se deve invocar e pedir o auxílio de inúmeras pessoas e contar com sua intercessão. E nesse cenário, é evidente que a honra religiosa, o respeito religioso, sem entrar no debate sutil dos graus de adoração, esse respeito religioso deve ser admitido. Vocês estão me entendendo? Então vêm os reformadores. E eles dizem basicamente o seguinte: Deus não nos deve nada. Tudo que nós merecemos das suas mãos é a mais estrita manifestação da sua justiça e da sua santa ira. Se ele nos der o que nós merecemos, dar-nos-á a morte, porque esta é a justa recompensa pelo nosso pecado. Disseram, não podemos fazer nada para reverter o estado de coisas em que nos metemos. Disseram que nossa salvação foi fruto de uma decisão de sua livre graça, graça que ele operou não à revelia da sua justiça, mas aplicando a sua justiça no seu filho, no seu único filho. Que, portanto, a graciosa salvação ocorreu por meio do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo e deve ser apenas recebida como uma dádiva gratuita, pela fé somente, e não conquistada ou merecida. Pensemos juntos, então. Depois de compreendermos estas verdades, adoraremos a quem? A quem nós prestaremos o nosso culto? Perante quem nos curvaremos? A quem atribuiremos a nossa salvação e daremos graças por ela? Não a Maria, não a santos, não a líderes religiosos, não a imagens de escultura. Nós daremos a glória somente a Deus. E isto foi sumariado no slogan Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus. Então eu concluo com os meus irmãos dizendo que o dia 31 de outubro deve ser por nós lembrado, festejado, celebrado. Quando o Reforma Hoje não acontecer, caindo em 31 de outubro, proponho que esta igreja marque o dia 31 de outubro, não importa em qual dia da semana aconteça, por causa da importância da data. É verdade que a data, como qualquer data histórica, é simbólica. Enquanto Lutero pregava suas 95 teses na porta da sua igreja, em 31 de outubro de 1517, Zwingli descobria a mesmíssima justificação graciosa pela fé somente, estudando sua Bíblia na sua escrivaninha. Também lembro aos meus irmãos que houve inúmeras reformas no movimento reformador do século XVI, de modo que é possível chamar aquele movimento de aqueles movimentos, aquelas reformas protestantes. Entre esses movimentos aconteceram também discussões acaloradas e divisões em torno de crenças secundárias da fé cristã. Mas, meus irmãos, precisamos admitir isso, uma admirável unanimidade em torno das questões centrais. E estas questões centrais são sumariadas nos 5 solas.
resolve a questão da autoridade. Que sola é este? Sola Escritura. Somente a Escritura. 3, resumem a doutrina da salvação. Quais são os solas que resumem a doutrina da salvação? Sola gratia, solus Christus, sola fide. E por fim, tem um sola que resume o culto. Qual é? Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus. E a mais ninguém. E a mais nada. Que o Senhor seja exaltado na nossa vida. Na vida da nossa igreja. E que continue a promover uma reforma profunda no seio do povo que se chama pelo seu nome. Os reformadores defendiam que a reforma é um movimento permanente. A gente está sempre se reformando. Por que a reforma é um movimento permanente? A gente está sempre se reformando. Porque a nossa tendência é sempre de sair dos trilhos. A história dessa igreja, nos seus mais de 120 anos, ilustra bem como a nossa caminhada não consegue ser retilínea. Vocês estão me entendendo? A nossa tendência é sempre sair dos trilhos. A igreja, como cada crente individualmente considerado. Ou você cuida todos os dias de você, ou você começa a sair dos trilhos. E isso pode acontecer em cada dia. Todo dia. O dia inteiro. Os reformadores entenderam isso. E eles disseram: o movimento de reforma é permanente. É uma obra do Espírito Santo. A igreja está sempre se reformando, lutando para permanecer no trilho dos 5 solas. Vocês entenderam? Louvado seja o nome do Senhor, por 504 anos da Reforma Protestante. Fiquemos de pé. Grande e eterno Deus, a Ti somente, os louvores do coração do Teu povo, a devoção do Teu povo, a piedade do Teu povo. Glórias ao Deus de toda a graça. Glórias ao Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias àquele que nos concedeu dons, dentre os quais a fé por meio da qual recebemos a dádiva do Salvador. Glórias ao Deus da Sagrada Escritura e que se revela por meio dela. A Ti somente, Senhor, a glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.